Então, esse é o nosso terceiro tema desse estudo. Primeiro, a maneira de sua vinda. Segundo, o tempo da sua vinda. E agora, sinais da sua vinda. E desde já eu oriento os irmãos que neste tema nós vamos dividir ele em algumas partes. Não dá para falar tudo numa noite só. São temas que o tema da segunda vinda de Jesus, para teu conhecimento, ele nos evangelhos está dividido em 2 blocos. Nós temos em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, nós vemos que os escritores destes livros, ao falar da segunda vinda de Jesus, eles dividiram na verdade, a primeira parte, o primeiro bloco, está dividido em 2 partes. Nós encontramos ali os sinais que são gerais, sinais mundiais, e nós encontramos sinais específicos para aqueles que são da igreja, para aqueles que são da igreja, que eu digo que são cristãos. Nós então, nesse primeiro bloco, e qual é esse primeiro bloco? O primeiro bloco é o bloco do princípio das dores. Esse é o primeiro bloco acerca da segunda vinda de Jesus, que os evangelhos nos trazem, nos ensinam. Logo depois nós temos um segundo bloco, que é o bloco da grande tribulação. E nós temos ali sinais que também são bem específicos, que parecem ser bem específicos a Israel, mas que podemos considerá-los também em determinados versículos, coisas gerais, mundiais. E nós temos um terceiro bloco, que é o bloco, então, do momento da segunda vinda mesmo, quando Jesus vem. Então, nós vamos estudar cada um desses blocos. E hoje nós estamos dando início a esse primeiro bloco, então, que é o bloco do princípio das dores. E como eu disse anteriormente, no princípio das dores, ele está dividido em 2 partes. Sinais que são mundiais, gerais, Nós temos ali o da falsa doutrina, que ele está incluído nesse bloco de geral, do falso Cristo, e nós temos também o bloco das guerras, das epidemias, da fome, dos terremotos, também como algo geral, mundial. E nós temos, logo após, a parte do que fala que é específico para os cristãos, dos sofrimentos de perseguição que os cristãos irão enfrentar. Ok? Então, nós estamos dando início agora, hoje, a essa questão. Nós estamos dando, então, início a essa questão do princípio das dores. Mas, como eu disse aos irmãos e irmãs, é importante nós irmos degrau por degrau, extrairmos o máximo que temos de informação nesses textos. Então, é importantíssimo que você agora esteja com a sua Bíblia em suas mãos, ok? Pegue sua Bíblia, então, agora nesse momento, e abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, porque de uma maneira mais geral, nós vamos iniciar esse terceiro tema acerca dos sinais da vinda de Jesus, ok? Mateus 24, versículo 1 e 2, versículo 1 e 2 e também o versículo 3, versículo 1 ao 3, Mateus 24, do 1 ao 3, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então nós temos esse primeiro texto. Vamos precisar ler também o Evangelho de Marcos, capítulo 13. Marcos 13, versículo 1 ao 3, versículo 1 ao 4. Marcos 13, do 1 ao 4, diz assim: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. E nós temos também Lucas, capítulo 21, versículo 5 ao 7. Lucas 21, do 5 ao 7, diz assim: Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Aleluias. Que o Espírito de Deus fale aos nossos corações, nos dando sabedoria, em nome de Jesus. E eu quero aqui nesse momento repreender as ações daquelas aves da parábola do semeador, que vinham e comiam e destruíam as sementes que haviam caído à beira do caminho. As aves vinham e comiam todas aquelas sementes, faziam aquelas sementes desaparecer. E logo depois Jesus explica que aquelas aves são as ações do maligno, ou de Satanás, ou do diabo, que vem e rouba, que tira, que arrebata a palavra do coração. Então, desde já eu quero repreender a toda a ação do inimigo que vai tentar roubar as palavras semeadas ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós temos algumas coisas aqui no início desses textos, que são textos específicos que falam sobre a segunda vinda de Jesus. Não são os únicos, mas são na Bíblia Sagrada talvez os textos que mais falam da vida de Jesus, da segunda vinda de Jesus, que são esses textos dos evangelhos. Mas existem algumas coisas aqui que são preciosas, que nos ensinam demais. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nesses versículos que lemos é sobre onde estava Jesus. Aonde Jesus estava. Antes de Jesus falar sobre os sinais, é importante para nós também sabermos onde ele estava, em que lugar Jesus estava quando ensinou os discípulos acerca da sua segunda vinda. Qual era o ambiente, em que lugar? E como nós lemos nos evangelhos, nos 3 evangelhos, Jesus estava no Monte das Oliveiras. Um monte que ficava a aproximadamente 1 quilômetro de distância de Jerusalém. Daquele monte,
no Monte das Oliveiras, Jesus tinha uma ampla visão do templo. Do Monte das Oliveiras, um monte que ficava a 1 quilômetro de Jerusalém, ele tinha uma ampla visão do templo. Ele havia acabado de sair do templo com os seus discípulos, e os seus discípulos estavam impressionados com toda a arquitetura do templo de Jerusalém. Um templo que não se compara ao templo de Salomão, mas um templo muito luxuoso, cheio de dádivas, né? Um templo que impressionava as pessoas não porque a presença de Deus estava nele, mas um templo que impressionava por toda a sua construção. Pelo contrário, Jesus entrava e saía do templo e pouquíssimas vezes foi até o templo, né? Não tinha anualmente anualmente, Jesus não ia muito ao templo. Pelo contrário, a presença dele estava fora do templo, né? Então era um templo que chamava a atenção não pela presença de Jesus, mas pelas pedras preciosas, né? E sabemos que Jesus logo então vai dizer algo aos discípulos acerca desse templo. Então vejam, ele acaba de sair do templo e para onde que ele vai? Ele vai para o monte. Ele sai do templo, sai de Jerusalém e ele vai para o monte. O Monte das Oliveiras também era caminho, né, para o Getsêmani. Então, veja, o Monte das Oliveiras era um lugar importante. E a palavra do Senhor diz que naquele monte ele estava assentado. Mas o lugar a gente já sabe onde Jesus estava. Olhando, vendo, né? Olhando para o templo, distante, mas olhando para o templo, no monte, uma vida. Jesus tinha uma vida muito regrada, muito dedicada, né? A se retirar, a ter momentos a sós, a ter momento no monte. Mas quem estava com Jesus? Quem estava com Jesus no monte? Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, nós lemos que Marcos disse que quem estava no monte era Pedro, Tiago, João e André. Marcos diz apenas acerca desses 4 discípulos, desses 4 apóstolos. Mateus, ele diz que foram os discípulos, não diz ali o nome e nem a quantidade. Ou tinham mais pessoas, ou então acreditamos naquilo que Marcos diz, né? Mateus preferiu não citar nomes, Marcos, ele citou nomes, né? Então, no mínimo, haviam 4 discípulos ali, Pedro, Tiago, João e André. E o que Pedro, Tiago, João e André perguntaram a Jesus? Ao lermos Mateus capítulo 24, versículo 3, Mateus 24, 3. Ao ler Mateus 24, 3, nós vemos 3 perguntas sendo feitas. Nós vemos 3 perguntas sendo feitas a Jesus pelos discípulos. Diz assim o texto bíblico: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas? Que coisas são essas? Porque essa é a primeira pergunta.
Pedro, Tiago, João e André perguntaram a Jesus: dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? Jesus havia acabado de falar que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada do templo. Então a primeira pergunta que os discípulos fazem a Jesus no Monte das Oliveiras é acerca do templo. Quando que o templo de Jerusalém seria destruído? Mas eles vão fazer mais duas perguntas. E diz assim: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Veja, a segunda pergunta. Qual o sinal da tua vinda e da consumação do século? Dize-nos quando acontecerão essas coisas, ou seja, quando é que o templo vai ser destruído, porque não vai ficar pedra sobre pedra. A segunda pergunta, dize-nos, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então os discípulos fizeram 3 perguntas a Jesus no Monte das Oliveiras. E há uma outra coisa aqui que eu quero destacar, que é como eles perguntaram a Jesus. A Bíblia diz que para Marcos há 4 discípulos com ele no Monte das Oliveiras. Mateus fala de discípulos apenas e não cita nomes. Nós não sabemos, então, se tinham mais do que 4 ou não. Fica esta questão. Mas o que chama a atenção é que a maneira como eles perguntaram. O que perguntaram, nós já sabemos. Mas a maneira como eles perguntaram é que eu quero destacar aqui. Diz assim no versículo 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos. Eles fizeram uma petição a Jesus em particular. E o que a gente aprende aqui com isso, né? Tem coisa, meus irmãos, que a gente não pergunta para todo mundo ouvir. A gente não pede para todo... Tem coisas que a gente não pede a Jesus para todo mundo saber. Tem coisas que precisam ser particulares, que precisam ser expostas apenas para o mínimo de pessoas e precisam ser expostas para Jesus. Algumas coisas precisam ser em particular. Haviam 12 discípulos, mas esses 4 aqui agora vão em particular, porque eles não querem expor Jesus ao ridículo. Eles não querem perguntar para expor Jesus. Eles vieram com esses questionamentos e no seu coração e esperaram um momento particular, um momento separado para falar e perguntar, porque tem coisas que é só para Jesus, tem respostas que só Jesus pode dar, tem coisas que é para o seu pastor saber, não é para outras pessoas saberem primeiro, não é para outras pessoas serem perguntadas primeiro. Tem coisas que não é para a gente informar, né? Tem coisas que a gente fala com um monte de pessoas e depois vem mais para informar do que para perguntar de fato, né, a opinião. Tem coisas que é mais particular, né? Tem coisas que não, tem coisas que são mais abertas. Mas tem perguntas que a gente tem que fazer, tem coisas que a gente tem que falar que a gente está passando, que são mais particulares. A gente não fala para todo mundo ouvir, porque isso pode gerar perseguição, isso pode gerar zombaria, isso pode gerar maledicência, e depois as pessoas ainda vão chorar
dizendo, poxa, falaram mal de mim, riram de mim, né? Então nós aprendemos até aqui, falando dessa segunda vinda de Jesus, que tem coisa que é particular. Se os discípulos perguntam na frente de todo mundo acerca da segunda vinda de Jesus, acerca da consumação dos séculos, acerca da destruição do templo, ia expor Jesus de uma maneira terrível, tremenda. A palavra particular aqui no texto é uma palavra grega chamada idian, que significa propriedade de alguém, separadamente, no sentido de não ser dado a conhecer em público. Tem coisas que é só para Deus, tem coisas que é para o seu guia, para o seu pastor, para o seu líder, tem coisas que é para você e aquele teu amigo, tem coisas que a tua família pode ouvir, os teus parentes podem ouvir, as pessoas do teu trabalho podem ouvir, mas tem coisas, meus irmãos, que a gente não fala em público porque vai expor. E o que mais a gente está vendo neste tempo, desses sinais da vinda de Jesus, são pessoas que estão cheias de dúvidas acerca da vida cristã, da caminhada cristã, expondo a sua vida, as suas opiniões na rede social. Eu sou sempre a favor de que se fale, né? De que a questão da democracia é algo maravilhoso, você poder ter a sua opinião, dar a sua opinião, mas tem horas que ela tem que ser particular, porque senão vira uma coisa meio ridícula. E mais o que vocês devem estar vendo nas redes sociais são situações ridículas. E nós aprendemos aqui então com os discípulos de Jesus que tem coisas que são no particular. Então vamos lá. A primeira pergunta então que foi feita foi: dize-nos quando estas coisas sucederão. Dize-nos quando sucederão estas coisas. Ou seja, sobre quando o templo de Jerusalém seria destruído. Jesus havia dito: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Por 2 vezes Jesus disse isso. Uma figurativa e a outra num sentido literal, profético. Quando Jesus diz, e qual é a figurativa e qual é a profética? A profética é essa que acabamos de ler, que se encontra aqui, em Mateus capítulo 24, versículo 2. É profético. Quando ele diz que não ficaria nenhuma pedra, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, isso é profético. Isso aconteceu. Antes de eu falar com você quando aconteceu, quando é que o templo foi destruído, há também uma segunda vez que Jesus falou acerca disso, que o templo seria destruído. E ele falou então num sentido figurativo. E aí eu quero falar sobre esse primeiro, que está em João capítulo 2. Evangelho de João capítulo 2. Evangelho de João capítulo 2. Agora veja bem o que eu quero falar com vocês aqui, enquanto você abre na sua Bíblia. João 2, versículo 19 ao 22. Nós estamos nesse momento, nesses minutos, num grupo de estudos. Estamos estudando a palavra. Então, nesse momento, acerca deste tema, até aqui, disso que o pastor falou com vocês, nenhuma pergunta está fora de tempo e fora de questão. Não dá para você me perguntar aqui agora, veja, uma pergunta que não se faz num grupo de estudo, né? Eu estou dando um tema sobre segunda vinda. Eu não estou agora conseguindo visualizar as mensagens de vocês. Mas uma pergunta que não cabe é me perguntar como é que está, uma pergunta sobre outro tema.
Uma pergunta sobre, um exemplo, sobre a minha família aqui. Como que está a sua família, pastor? Nesse momento, nesses minutos, não cabe essa pergunta, né? Porque essa pergunta ela vai demonstrar desinteresse. Então, uma pergunta que acerca do que o pastor falou, pastor, aonde que Jesus estava mesmo? Pastor, quem estava com Jesus mesmo? Pastor, como que eles perguntaram para Jesus mesmo? Essas perguntas cabem nesse momento. Nenhuma delas é necessário ser feita particularmente. Pode ser feito no particular, mas cabe para esse momento. Ok? Então, lembrando isso aos irmãos, que nenhuma pergunta sobre o estudo é inválida, ela cabe, tá bom? Mas se você depois quiser perguntar sobre a minha família, quando nós terminarmos o estudo aqui, você pode perguntar, tá bom? Que eu vou te responder, estamos bem, né? Até então, glória a Deus. Mas João capítulo 2, versículo 19 ao 22, Jesus fala sobre essa destruição do templo de uma maneira figurativa, e nós vamos entender isso. João 2,19 diz assim: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Jesus estava dentro do templo nesse momento, dizendo isso. Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Veja, ele fala da destruição de um santuário e ele diz que em 3 dias o reconstruirei. Os judeus ficaram assustados com essa declaração de Jesus. E aí o versículo 20 diz assim: replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vejam, aqui é num sentido figurado. Ele está falando da destruição do templo, do santuário, mas ele está se referindo ao seu corpo, que seria moído pelos judeus com a permissão do próprio Jesus. Jesus estaria se entregando para isso. Ele se entregou para ser moído, desde a quinta-feira à noite, quando ele está no Getsêmani e ele é preso, desde aquele momento da quinta-feira à noite até a sexta-feira, 3 horas da tarde, que é o horário de sua morte aproximadamente, na sexta-feira, durante aproximadamente 18, 19 horas, 20 horas, Jesus entregou seu corpo para ser destruído, né? E os homens fizeram um trabalho terrível no corpo de Jesus. Eles maltrataram muito o nosso mestre. Mas em 3 dias ele diz que reconstruiria, ou seja, porque em 3 dias ele iria ressuscitar. Um sentido figurado. Isso marca uma diferença entre este texto da purificação do templo aqui em João para o capítulo 21, me parece, de Mateus, quando Jesus entra em Jerusalém de novo, novamente vai entrar no templo depois e vai novamente ter uma ocasião ali de estresse com eles. Então, a primeira vez que Jesus fala sobre a destruição do templo, do santuário, está em João 2, é num sentido figurado. Mas agora aqui, em Mateus 24, é um sentido profético. No ano 70, aproximadamente, depois de Cristo, ou seja, 37 anos, aproximadamente, depois de Jesus ter sido morto e ressuscitado, aproximadamente 37 anos depois, esta palavra que Jesus disse a esses 4 discípulos no Monte das Oliveiras se cumpriu. Devido à chamada Guerra Judaica, os judeus se revoltaram contra os romanos, contra o Império Romano,
e o Império Romano massacrou os judeus. Aproximadamente, alguns biblistas, alguns historiadores afirmam que haviam dentro de Jerusalém, provavelmente naquele tempo da Guerra Judaica, era o tempo da Páscoa, em que os judeus, mesmo vendo todo o cerco de Jerusalém, foram festejar a Páscoa, não observaram os sinais, e a história conta que houve um massacre de mais de 1 milhão de judeus, aproximadamente. 1 milhão de judeus foram massacrados. O templo de Jerusalém, antes de ser queimado e destruído, dentro do templo de Jerusalém, o governante romano, ele cometeu ali sacrilégios, aquilo que Daniel havia profetizado, que dentro do santuário, mais à frente nós vamos falar sobre isso, sobre esses sinais de profanação dentro do templo, se cumpriu já naquele tempo, há 70 há 70 depois de Cristo. O templo foi totalmente dizimado, destruído, não ficou pedra sobre pedra. Eu leio aqui agora. Essa profecia se cumpriu quando os judeus se rebelaram contra os romanos. Mais de 1 milhão de judeus que estavam dentro da cidade foram mortos. Flávio Josefo, em seu livro História da Guerra Judaica, diz que enquanto o santuário ardia em chamas, não se demonstrava nenhuma piedade ou respeito pela idade das pessoas. Todos foram massacrados. John Charles Riley diz que nós devemos aprender dessa profecia de Jesus. A verdadeira glória da igreja não consiste em seus prédios de adoração pública, mas na fé e piedade de seus membros. Então, acerca dessa primeira pergunta feita pelos discípulos, acerca de quando, dize-nos quando é que sucederão essas coisas, ou seja, acerca da destruição do templo. Aquilo ali, mexeu com eles quando Jesus falou que o templo seria destruído, um templo que aparentemente demonstrava tanto poder, tanta majestade, parece que inabalável era aquela construção, e Jesus traz para eles uma revelação que aconteceria há 37 anos depois, na Guerra Judaica. Muitos dos sinais da grande tribulação que nós encontramos no bloco da grande tribulação, para os judeus, me parecem que já se cumpriram. E o que nós aprendemos com isso? E a gente, ao longo dos nossos estudos, a gente vai aprender. Existem profecias que elas não têm data de validade. Existem outras que sim, como as profecias da vinda de Jesus. Tudo aquilo que foi falado sobre a primeira vinda de Jesus já se cumpriu e não se cumpre mais. Ele não vai voltar novamente para morrer na cruz do Calvário. Jesus não volta novamente para viver no ventre de uma virgem. Não. Isso já se cumpriu e essas não se cumprirão mais. Ele já veio e o seu sacrifício foi pleno, completo. Não há falhas no plano de Deus, não há falhas no plano de Jesus, na missão de Jesus. Então essas profecias, eu só estou dando esse exemplo para você ver, essas profecias não vão se cumprir mais. Mas existem outras profecias que as gerações vão passando e elas vão se cumprindo novamente, né? E sim, veja, as profecias que encontramos nos princípios das dores, nos blocos que eu disse, acerca dos anticristos
daqueles que se diriam Cristo, e também naquela parte que eu te falei com vocês sobre aquelas profecias acerca das guerras, epidemias, terremotos, desde que Jesus falou isso vem se cumprindo em todas as gerações, porque existem profecias que não perdem a sua validade, né? E sim, existem outras que não irão se cumprir mais. Então Israel, no bloco, quando você lê quando a gente conhece um pouco sobre os escritos históricos do que foi a guerra judaica, nesse ano de 70 depois de Cristo, quando você lê esses livros desse historiador, do Flávio Joséfo, você vê que eles já enfrentaram tanto o princípio das dores como a grande tribulação. Israel já passou. Mas não vai passar de novo? Vai passar de novo. Porque essas profecias não são, elas não têm data de validade. Elas vão se cumprindo. E vale lembrar aqui, para ter o conhecimento, que quando houve essa guerra judaica, Israel deixou de ser uma nação. Depois desta guerra judaica no ano 70, Israel foi para a sua segunda diáspora. Ou seja, você lembra quando o povo de Jerusalém e de Judá foram para o exílio da Babilônia? Então, depois do exílio da Babilônia, o povo retorna para a cidade santa, para Jerusalém. Depois que se passam os 70 anos, eles retornam para Jerusalém. Só que novamente no ano 70 eles vão ficar sem nação de novo por causa dessa guerra judaica que houve. E somente 1878 anos aproximadamente, eu acho que é 1878 anos sim, somente 1878 anos depois disso, Israel voltou a ser uma nação. O Estado de Israel. Em 1948, Israel voltou a ser uma nação. Isso tem muita coisa para dizer para a nossa geração. A nossa geração, se há um sinal da segunda vinda de Jesus, se há um sinal qual é o sinal mais importante, ao meu ver, de todos esses sinais que nós estamos vendo? O sinal mais importante, ao meu ver, é quando Israel se tornou país novamente em 1948 e Jesus disse que assim que essa figueira voltasse a dar o seu ramo e os seus brotos, não passaria aquela geração sem ver a vinda do Filho do Homem. Se Israel é essa figueira, que em 1948 brotou novamente, então nós estamos realmente muito mais próximos da segunda vinda do que os nossos antepassados, ok? Então, acerca dessa primeira pergunta, diz-nos quando sucederão essas coisas, ou seja, acerca de quando o templo seria destruído. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, e ele começa a dar ali os sinais. A segunda pergunta que eles fizeram é sobre que sinal haverá de tua vinda? E a palavra vinda aqui é uma palavra grega chamada parousia, que significa estar pessoalmente, presença, vir para estar presente, voltar. Os discípulos estão perguntando para ele sobre a sua parousia, ou seja, sobre quando ele viria novamente para estar presente. Quando que ele viria pessoalmente? E a terceira pergunta que fizeram: que sinal haverá da consumação do século? Ou seja, do fim dos tempos. Porque para os discípulos, para os apóstolos, isso estava muito interligado. A segunda vinda de Jesus com o fim dos tempos estava ligado. Veja, eles fazem uma pergunta primeiro de quando será a destruição do templo,
e depois eles querem saber sobre a segunda vinda e a consumação dos séculos. Porque para eles, a segunda vinda de Jesus vai marcar a consumação dos séculos também. Está interligado a vinda de Jesus com a consumação dos séculos. A palavra consumação aqui é uma palavra grega chamada sunteleias, que significa um ponto temporal que marca o fim de uma duração, ou em que tudo estará terminado, consumação. Tudo estará terminado, em que Deus porá um fim, chegar ao fim, acabar, completar-se. Essas são as tuas perguntas? Estas também são as perguntas que você tem se feito? E vale aqui lembrar uma coisa: Jesus não questionou os discípulos, dizendo para eles que eles estavam pensando de maneira errada sobre a segunda vinda dele estar interligada com o final, com a consumação do século, dos tempos. Então nós precisamos, ao longo dos nossos estudos, vamos aprender correntes de pensamentos acerca da vinda de Jesus. É por isso que é muito importante o estudo da palavra de Deus. A gente não pode sair acreditando em tudo que estão dizendo, em tudo que estão falando, mas também a gente não pode duvidar. O que a gente deve fazer então, pastor? Mas que coisa é essa? De que eu não posso acreditar em tudo, mas também não posso duvidar. O que eu devo fazer? Você deve vir para as Escrituras, ver se de fato é isso mesmo. Se de repente você não está tendo uma visão sobre as profecias, de uma visão que colocaram na tua cabeça. Por isso eu estou fazendo questão de ler os versículos com vocês, porque isso me ajuda na minha fixação, me ajuda a aprender, me ajuda a perceber aonde que a minha mentalidade sobre a vinda de Jesus e a consumação dos séculos era frágil, ou se estava de fato consolidado ou não. E é isso que eu quero te ajudar e te convidar para a gente estar junto nesse processo. São essas as tuas perguntas também? Senhor, qual é o tempo da tua vida? Quando o Senhor vai voltar? Quando que isso tudo vai acabar? Essas perguntas, meus irmãos, elas não permitem respostas simples e prontas. Muitas pessoas hoje, e eu não estou aqui, não é uma crítica, é uma análise, há muita gente preguiçosa, há muita gente repetidora de discursos. E quando você vai trazer um aprofundamento, você sente dificuldades. Eu preciso que nesse momento, acerca da segunda vinda de Jesus, você faça como eu estou fazendo. Eu preciso que você, nesse momento, abra mão, num primeiro momento, daquilo que você pensa e acha, para que depois de ouvir, então, aquilo que nós estamos partilhando, você possa, então, voltar com aquele pensamento para você botar lado a lado. Ok? Não é deletar esse pensamento, mas é abrir mão dele nesse momento, disso que você acha que é a única verdade absoluta. Eu preciso que você abra mão dessa linha de pensamento agora, né? Não é jogar fora o que você sabe, mas que você abra mão um pouquinho e deixa isso que nós estamos estudando sobre esse assunto entrar e depois você resgata, botando lado a lado. Porque vai te dar um parâmetro, porque pode ser que tudo que você saiba foi o que colocaram em você, foram o que te disseram, e muitos de nós estamos repetindo discursos. Essas respostas, elas não podem ser simples e prontas. Como Jesus respondeu? Eles ficaram, nós não sabemos aqui se eles ficaram satisfeitos com as respostas. O texto não aborda isso. O texto, você quando acaba de ler Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, você vai perceber que eles não ficam ali questionando Jesus, né? Mas eu acredito que foi o suficiente para eles.
as informações que Jesus lhes deu. Então, quais foram as respostas que Jesus deu a essas perguntas? Veja como que essa introdução ela é importante. Olha como que a gente desfruta e tira muita coisa, e muita coisa ficou ainda para trás, mas veja como que é rico. Nós lemos aqui poucos versículos que pareciam não ter tanto sentido, né? Vamos logo para os sinais e a gente ia perder um monte de coisa bacana aqui para a gente, né? Mas veja como isso aqui nos enriquece, nos amadurece acerca desse assunto, né? Mas quais foram as respostas que Jesus deu? Nós já sabemos quais foram as perguntas, nós já sabemos em que lugar, nós já sabemos quem eram as pessoas que estavam com Jesus, nós já sabemos que a maneira como eles perguntaram, de maneira particular, nós já sabemos as perguntas, mas quais foram as respostas? E aqui eu quero concluir essa primeira parte de hoje. A Bíblia diz, aqui em Mateus 24, versículo 4. Mateus 24, 4 diz assim: e ele lhes respondeu. Eles fizeram essas perguntas. E Jesus nada disse sobre isso? Jesus se calou ou Jesus respondeu? E nós vemos aqui. E ele lhes respondeu. Em Marcos capítulo 13, nós também lemos aqui, versículo 5 de Marcos 13. Então Jesus passou a dizer-lhes. Lucas 21 diz assim, versículo 8 de Lucas 21. Respondeu ele. Esse assunto ele é tão importante para a caminhada cristã, para a narrativa bíblica, que esse é um assunto que merece respostas, mas não podem ser respostas prontas e simples, respostas irresponsáveis sobre esse assunto. Esse assunto é muito sério na narrativa bíblica. Jesus responde como mestre, como guia, como salvador, como o caminho, passa a apresentar aos discípulos os sinais, os acontecimentos que vão sacudir a terra, mas como também deveriam agir os seus escolhidos. Ele não apenas diz os acontecimentos que iriam abalar as estruturas da terra, mas Jesus também diz, ele mostra aos seus discípulos como eles deveriam agir diante desses sinais. Ele não fala apenas de sinais, mas ele mostra caminhos para que os seus escolhidos possam, diante desses sinais, agir. Nós não temos, irmãos, verdadeiramente porquê de, neste tempo, não estarmos fazendo a vontade de Deus. Porque Ele ensina, e eu vou, como discípulo de Jesus, como enviado de Jesus, eu vou partilhar isso com você. Eu não vou guardar isso só para mim. Eu vou partilhar esses sinais com você. Eu vou neste tempo, tentar te ajudar. Talvez eu não tenha todas as respostas, mas eu tenho pedido ao bom Mestre Jesus, que ensinou a Pedro, Tiago, que ensinou a João, a André, ele está me ensinando para poder te ajudar, e eu vou te ajudar. Mas não vou te ajudar falando só de sinais, só de catástrofe, mas vou te ajudar também a como que devemos agir. Nós devemos agir neste tempo, seja de princípio das dores, seja de grande tribulação, você vai estar bem orientado sobre isso. Ainda que muitos fossem agir de determinados modelos, seus discípulos deveriam de agir de tal maneira. Muitas pessoas vão agir de determinadas formas, mas os discípulos de Jesus, diante dos sinais de sua vinda, da consumação dos séculos e da destruição do templo, os discípulos de Jesus, eles têm um modelo para seguir. Os discípulos de Jesus não vivem de maneira aleatória, de maneira distinta. Jesus ensina o modelo, o caminho. Jesus ensina a seus discípulos, e é isso que vamos procurar nesses dias, trazer ao teu coração
o suficiente para esse tempo. E eu quero encerrar essa primeira parte dos nossos estudos lendo 1 Tessalonicenses. Você está com sua Bíblia aí para a gente encerrar? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, Paulo está falando sobre a segunda vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, Paulo está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Mas a última, em breve a gente vai vir nesse texto novamente. Mas eu quero destacar aqui o último versículo desse texto, o versículo 18. Olha o que Paulo diz àqueles que estavam também curiosos acerca da vinda de Jesus, de como que seria na segunda vinda de Jesus, a questão daqueles que haviam morrido antes de Jesus voltar. Olha o que ele encerra dizendo acerca desse assunto. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ou seja, acerca da segunda vinda de Jesus, até aqui, Paulo disse aos Tessalonicenses aquilo que era necessário para aquele momento acerca daquele assunto. E nós não sabemos se também eles ficaram satisfeitos com aquelas explicações paulinas acerca do assunto da segunda vinda. Porque o texto, a carta, a epístola foi escrita por Paulo. Não é uma epístola escrita da igreja para Paulo. É de Paulo para a igreja. Mas ele diz para a igreja, consolai-vos com essas palavras. Tenha consolo. Console teu coração. É o suficiente. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, o que eu estou dizendo para vocês é o suficiente para esse momento. É o suficiente para esse tema e para esse tempo, acerca desse tempo. Ok? Então, para hoje aqui, Jesus disse para os discípulos, respondeu a eles o que era suficiente eles saberem. Porque aquilo que está oculto pertence a Deus. Aquilo que está revelado pertence aos homens. Existem coisas que a gente vai tentar pegar para cá, pega 7 chifres para lá, pega 12 chifres para cá, pega 10 chifres para lá, e a gente vai tentar juntar isso aqui. Mas a gente não pode ficar inventando coisas para ficar dando respostas ao povo, e é um povo que não se consola com nada. Então a minha palavra para você é, a gente vai pegar esses textos tudo, mas se eu ver que não tem jeito, se Deus não revelou, eu não vou inventar. Então consolai-vos com essas palavras. Não invente. Amém? Não seja um inventor. Quando te perguntarem algo que você não souber a resposta, não se comprometa. Não, olha, eu vou estudar. Eu vou perguntar para outra pessoa. E aí essa pessoa vai poder, se essa pessoa não puder me ajudar, eu vou estudar, então vou ler. Amém? Ok? Então essa é a nossa primeira parte desse terceiro tema sobre a vinda de Jesus, acerca dos sinais da sua vinda. Então aqui a gente fez como se fosse uma introdução desse tema, sinais da sua vinda. Hoje nós fizemos uma introdução. E na nossa próxima aula, no nosso próximo estudo, então nós vamos começar a falar do bloco do princípio das dores. E nós vamos estudar ali a primeira parte daqueles sinais mundiais, e nós vamos falar sobre o primeiro sinal que Jesus aborda, que é o sinal da religião enganosa, do ensino enganoso. Ok? E a gente vai falar sobre aqueles que se chamam Cristo, que se dizem ser Cristo. Nós vamos estudar sobre isso aí. A última porta, eu sou a porta, eu sou o Messias. A gente vai estudar sobre isso daí e a gente vai aprender muito. Já está tudo prontinho. Já estudei, já fiz. Ainda está faltando agora algumas coisas sobre a grande tribulação.
e depois, quando a gente terminar essas fases, a gente vai entrar no que as cartas, no que Daniel, no que o Apocalipse tem também para nos dizer, tá bom? Beijo no coração de vocês. Se quiserem compartilhar essa live, depois também vai estar lá no meu YouTube, tá bom? Beijo no coração. Qualquer pergunta, não estou conseguindo ler agora todas as mensagens aqui, mas qualquer dúvida, qualquer pergunta acerca disso daqui, não tenta atravessar o tempo, vamos esperar, mas acerca disso que nós lemos aqui, dessa introdução que fizemos, desse assunto tão rico, se houver alguma pergunta, me mande e eu vou fazer questão de tentar te responder. Beijo no coração, até amanhã não, hoje, à meia-noite, nós temos a nossa live da meia-noite, ok? Hoje tem live da meia-noite, para a glória de Deus, e amanhã, nossa live de culto de Santa Ceia, às 7 horas da noite, 19 horas, vai ser o nosso culto de Santa Ceia. Deus tem uma palavra para a tua vida. Um beijo, boa noite.